Olá, seja bem-vindo ao canal Algo Além, eu sou a Adriana. Hoje eu vou ler uma mensagem chamada Crer ou Saber, Crer ou Sentir. Ela foi canalizada pelo João em 2015 e a mensagem é de Teodoros. Antes, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, compartilhe o vídeo e dê um like se você gostar. Vinde, Tomé, tocai-me, disse Jesus. A expressão de Jesus ao incrédulo Tomé demonstra muito mais do que a necessidade de crer, muito além da fé e da esperança, que muitas vezes são cegas e fanáticas. Está a evolução espiritual do ser que já sabe, e justamente por saber, possui uma fé inabalável. O conhecimento é atributo dos espíritos que estudam, que pesquisam, demonstram iniciativa. Conhecer-se é o elevado caminho de trilhar as mais variadas energias e saber colecionar aquelas que de fato levam o espírito à evolução. Também não adianta só pesquisar e estudar e não colocar em ação essas atitudes que a gente aprende. O principal, na verdade, é colocar em ação. Quando você já sente dentro de você, muitas vezes você conhece uma pessoa que nunca estudou nada, não sabe de nada, mas tem aquele coração puro, lindo, que isso faz o bem, faz a caridade e nem nunca estudou. Então, o que importa mesmo são essas atitudes, mas a gente precisa estudar, pesquisar e se conhecer para que a gente possa melhorar essas nossas atitudes. O conhecimento interior permite ao ser não mais ter apenas fé, que pode ser aquela que faz o ser crer, e iniciativas exteriores, depositando em Deus a obrigação de fazer, de executar, ou em algum santo também. Crer em Deus para que Ele mude a vida de um espírito é comodismo, é conformismo, é falta de iniciativa. Sentir Deus como a solução dos problemas é equivocar-se. A crença deve ser racional, fundamentada em ações de mudança interior. E essa mudança só ocorre pelo conhecimento de si mesmo, pelo olhar introspectivo, pelo silenciar da mente confusa e agitada. O sentimento deve ser puro, isento de interesses mesquinhos, de desejos, de paixões. O sentimento purificado é o sentimento daquele que já descobriu que está na Terra não apenas para si, mas para todos, e o sente como irmãos. O sentimento de felicidade é pedir para que todos sejam felizes. O sentimento saudável é pedir para que todos sejam saudáveis. Isso é sentir com sabedoria. E não pedir só para o seu filho ou só pela sua família, é só o que importa. Eu já falei sobre isso antes até. É sempre relevante lembrar a todos que a mente inquieta, o comportamento agitado consomem energia vital que deveria estar sendo direcionada para a prática do bem. Igualmente, é sempre importante lembrar que os sentimentos impuros consomem energia vital que deveria estar sendo direcionada para o amor ao próximo. Muitos que creem passam longo tempo aguardando a descida das bênçãos sobre si, em petitórios intermináveis, ao invés de agirem na seara do amor, ofertando de si mesmos as energias em ações fraternas, para que o mundo seja um lugar de menos sofrimento, de menos dores, mais alegre, mais puro. Quem age já sabe que deve agir, mas são muitos os que creem e, no entanto,
encontram-se estagnados em suas crenças, sem ações concretas. Não foi suficiente que Tomé tocasse as feridas de Jesus. 3 dias após o seu enterro, Jesus, depois de tocado, ainda teve que admoestar com ternura e mansuetude os perturbados discípulos, indicando-lhes o caminho a seguir. Ou seja, espalhar a boa nova, curar, falar em outras línguas, ressaltando que bem-aventurado foi aquele que não viu e creu. Evidencia-se que aquele que não viu já sabia, motivo pelo qual possuía a crença fundamentada na sabedoria e no sentimento puro. Intuir, sentir, ser orientado pelo plano invisível, conhecer, faz com que a crença possua fundamento, estrutura, base sólida. Crer apenas não é suficiente para a evolução. Muitos que apreciam a espiritualização alegam que acreditam em espíritos. Contudo, desconhecem suas ações, a troca de energias, os processos de convívio, as diferentes nuances entre diferentes frequências, a vida no mundo espiritual, a influência dos espíritos na vida terrena dos encarnados, o convívio diário com eles em todos os lugares. Muitas coisas a gente desconhece quando não estuda. Todos têm a capacidade de acreditar, mas será que realmente conhecem aquilo em que acreditam? Ou apenas acreditam por acreditar, já que muitos acreditam na mesma crença? Então, às vezes, a família tem já uma crença e a gente fica lá naquela crença sem sentir realmente se é aquilo que é o que a gente busca. Então, a gente precisa ter a atitude para mudar e ir atrás do que a gente realmente sente. Não é isso exatamente que ocorre com as grandes massas de fanáticos, ansioso, amedrontado, frustrado, preocupado, irritado. O ser humano contemporâneo tende a acreditar em fórmulas mágicas para resolver os seus problemas mundanos, desejando soluções rápidas e eficazes para a vida material. Mal sabe que suas crenças o fazem de tolo, por desconsiderar que todos os problemas, todas as situações com as quais deve defrontar-se no plano da matéria foram criadas por ele mesmo. Acreditará, pois, nos charlatães, nos falsos profetas, nas promessas de interesseiros, nas promessas dos religiosos, entregando a sua vida àqueles que o enganam. Espera que soluções caiam do céu e elas encontram-se na sua fagulha de luz. Será que os crentes conhecem tal particularidade do ser humano? Crentes, não os religiosos crentes. Crentes quem crê. Crentes são os que creem. Creem por pedirem a um ser conceituado como superior, e, no entanto, este mesmo ser superior mora em cada um dos seus filhos. Este mesmo ser superior mora em cada um dos seus filhos. Então a gente não precisa buscar fora. Tudo está dentro. Eles o escondem, eles o esquecem, distraídos que estão pelas impressões mundanas, ilusórias. Eles esperam que algo aconteça quando deveriam agir para que este mesmo algo aconteça. Acreditam nas realizações exteriores, mas desconhecem a autorrealização. Quantos, por crerem, já mataram milhões e milhões tentando impor suas crenças? Quanta competição há no mundo em nome de Deus, por crenças desta ou daquela religião? Quanto sofrimento essas crenças vêm espalhando pela humanidade há milênios? Crer sem razão
Acreditar em algo sem conteúdo, sem reflexão, traduz o caos em que a humanidade vive há milênios. Os descendentes recebem costumes e hábitos de seus ancestrais e passivamente os aceitam e cumprem, sem questionar, sem argumentar, sem nenhuma reflexão sobre a procedência daquilo que herdam culturalmente. Basta fazer, pronto. Foi assim que me ensinaram, então vou fazer assim. E não mudam, e assim vai passando de geração em geração. Saber e sentir, refletir, discernir, analisar. O bem que quero é o bem de todos. Minhas ações atingem alguém? Ao realizar algo, prejudico alguém? Meus interesses vão de encontro às expectativas de todos? Ou quero isso só para o meu bem? Isso é conveniente apenas para mim e meus familiares? Essas são as perguntas que a gente deve fazer. Será que as crenças levam o ser para suas próprias conveniências? Observa-se assim como muitas crenças são convenientes aos interesses mesquinhos e egoístas de muitos seres. Acreditam sem saber no que estão usando como estrutura de viver. Adotam as plataformas teóricas a partir das quais vivem em conformidade com os próprios desejos. As crenças são assim usadas como esconderijos do verdadeiro eu. O bom senso fica longe, abandonado e desprezado, pois interferirá, caso acessado, nos prazeres, nos confortos. Quando surge um problema, no entanto, as conveniências são afastadas e o ser deve apelar para o poder supremo, inacessível, sem alcance. Passa o ser a crer que o Todo-Poderoso poderá salvá-lo. Frustra-se, não entendendo o motivo pelo qual seus apelos não são atendidos. Desconhece que a espiritualidade coloca-o diante de situações para provocar reações que lhe indiquem o verdadeiro caminho evolutivo. Qualquer tentativa nesta linha de conduta o frustrará. Virão a dor e o sofrimento, escolas da vida, remédios espirituais para espíritos acomodados e ignorantes. Reflita, pois, a que tipos de crenças você está ligado. Reflita se de fato é você que acredita ou se é um outro você que o está forçando a acreditar. Ou se ainda é um outro ser que está fazendo você acreditar. Sinta se tais crenças são bem fundamentadas ou se são meras heranças ilusórias passadas de pai para filho. Sinta se não são hábitos culturais regionais. Sinta se não é algo do seu passado que ainda o influencia hoje. Analise os seus efeitos hoje. Abandone o comodismo. Comece a sentir o que faz e a analisar as consequências do que você está fazendo. Saber e sentir permitem descortinar os muitos eus que ainda estão escondidos dentro de você. Teodórios. Essa mensagem Teodórios nos passou e que nos faz a refletir o que a gente está fazendo aqui. Muitas crenças, até time de futebol, né? Os pais, a família torcem para um determinado time e a gente também, sem saber por que torce para aquele time. E já nasce já torcendo, já com a roupinha do time. É só um exemplo bobo, mas é isso. Então, é para a gente avaliar o que realmente toca nos nossos corações.
se realmente aquele time que a gente torce é o que toca o nosso coração ou é porque já veio de geração em geração. E fora as nossas atitudes também, é o autoconhecimento e desacelerar, dá uma desacelerada, começa a pensar mais no que está fazendo. Não fique tão atrás do material, a vida é simples e a gente que complica. A vida é muito simples. Vamos parar então de complicar e refletir sobre o que a gente está fazendo, o que a gente ainda tem que aprender e colocar em ação enquanto há tempo, tá? Então essa é a mensagem de hoje. Um beijo, fique bem, fique em paz e até mais.